Guilherme, como é que eu faço para lucrar com o meu limite do cartão de crédito? Pergunta da Amanda aqui, que é a pergunta estrela da noite aqui desse quadro aqui, Help do Guilherme aqui, tá? Se você não conhece esse quadro aqui, são as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram e para não responder apenas em um stories curto, eu trago ela aqui pro YouTube para dar mais profundidade à resposta aqui. E essa pergunta aqui de como lucrar com o meu limite do cartão de crédito é a estrela da noite e a gente já vai responder ela aqui. Se você não me conhece, eu sou o Guilherme, já se inscreve aqui no canal aqui para você não perder esse tipo de conteúdo que sempre traz bastante valor aí para você que está do outro lado, tá? E olha só, a gente tem várias perguntas muito interessantes hoje aqui, ó. Essa aqui de como lucrar com o limite do cartão a gente vai deixar para daqui a pouco aqui, porque é a estrela da noite. A estrela a gente não começa pela estrela. Vamos aqui para nossa primeira pergunta aqui, ó. Guilherme, pergunta da Suzane, hein? Guilherme, o Visa Platinum da Smiles é bom? Olha só, eu diria sim que ele é um bom cartão, mas vamos pontuar aqui várias coisas sobre eles aqui, tá? Primeiro que você tem que entender é que o cartão Visa Platinum da Smiles, ele é um cartão co-branded. O que significa isso? Ele é um cartão que ele tem um banco emissor. Quais são os bancos emissores do cartão da Smiles? Os bancos emissores são o Banco do Brasil, o Bradesco ou o Santander. Ou seja, ele pode ser emitido por esses três bancos aqui, tá? Só que nenhum cartão co-branded pontua no banco, no programa do banco. Ele pontua diretamente no programa da companhia aérea, como nesse caso aqui da Smiles. Por exemplo, a Tudo Azul, a Latam, também tem seus cartões co-branded. E todos eles pontuam diretamente no programa de companhia aérea, tá? Isso tem um benefício muito bom, porque geralmente esses cartões têm vários benefícios aí para quem utiliza muito a companhia aérea, tá? Então, de repente, você vai poder comprar sua passagem ali em mais vezes sem juros, você vai poder ganhar uma bagagem cortesia, você, de repente, a depender do cartão, você pode ganhar o acesso ali à sala VIP e tudo mais, tá? Então, tem esse tipo de benefício aqui, tá? Dos cartões co-branded em geral, só que tem um malefício grande nesses cartões, que é o seguinte, você fica preso dentro da companhia aérea. Como assim, Guilherme, você fica preso? Porque é o seguinte, esses cartões, como eu falei anteriormente, eles pontuam na companhia aérea, ou seja, esse Visa Platinum da Smiles, ele pontua diretamente na Smiles, ou seja, você não pode participar das promoções aí de transferência bonificadas do banco, dos programas do banco, como por exemplo a Livelo, para a companhia aérea, você tem que usar na própria Smiles, tá? Mas esse cartão tem benefício sim, eu já adianto que um benefício muito legal é que quando você emite, por exemplo, uma passagem aí da Smiles com milhas e você paga ali a taxa de embarque com esse cartão, você ganha o Miles Back, ou seja, isso é um benefício muito interessante para você, porque parte das milhas que você usou voltam para você, tá? Isso é muito legal também, tanto para se você for viajar, como se você for vender passagens no particular, tá? Mas deixa vender passagem no particular para uma outra hora, que é um assunto mais aprofundado aqui, tá? E um outro ponto negativo desse cartão aqui é que ele não tem uma política muito clara de isenção de anuidade, tá? Mas tem uma dica importante que é o seguinte, às vezes a Smiles faz promoções, essa daqui, ó, deixa eu falar, para eu falar isso daqui, já deixa o seu like aqui, porque essa dica vale ouro, tá? Às vezes a Smiles, ela faz promoções de adesão aos cartões e ela isenta a anuidade durante um ano, então é um bom momento para você conseguir esse tipo de cartão, tá? Então por isso que eu já falei para você dar o like aqui, porque essa dica já valeu todo esse tempo que você assistiu desse vídeo aqui, tá? E todas essas promoções, lembrando, são postadas no nosso grupo de promoções do nosso treinamento, que tá no link aqui da descrição do vídeo, tá? Então olha só, vamos para a nossa próxima pergunta. Pô, a próxima pergunta já é do limite aqui, ó. Então, olha só, Amanda aqui, que é a pergunta da estrela da noite, mas já vamos responder ela aqui. Tem só pergunta boa hoje nesse quadro aqui, sempre tem, né? Mas, ó, Guilherme, como é que eu faço para lucrar com o meu limite aqui, ó? Olha só, deixa eu explicar para você o seguinte, tá? O limite do cartão de crédito, quando você usa ele com inteligência, ele pode ter vários benefícios para você, tá? Primeiramente, vamos falar um pouco mais sobre um ponto bem inicial, assim, digamos, tá? Primeiro que é o seguinte, quanto mais limite você tem, mais possibilidade de passar o seu cartão de crédito você tem nos seus gastos do dia a dia, ou seja, você deixa de pagar no dinheiro e no débito que não te trazem nenhum benefício de volta e você ganha pontos, milhas ou cashback, tá? Então isso já é um benefício interessante. Eu sei que a sua pergunta não foi direcionada para isso, mas eu tenho que falar isso. Outro ponto é que, agora trazendo para a pergunta aqui que você quer especificamente, né? Que é o seguinte, você sabe que eu ensino para os meus alunos justamente, ó, deixa eu até deixar o celular aqui, a comprar as milhas por um preço bem baixo e vender por um preço maior. E quando a gente faz isso, a gente consegue parcelar essa compra em até 10 vezes sem juros.
tá? Então, o que acontece? Usar o limite de maneira inteligente é você usar estratégias que eu ensino, por exemplo, para você comprar as milhas por um preço aqui embaixo, que nem cabe aqui na tela, e você vender por um preço mais alto. E isso você usou o seu limite aqui de maneira estratégica, porque você vai precisar pagar apenas as primeiras parcelas, a depender da estratégia da pessoa. Às vezes ela só paga a primeira estratégia, e eu já tenho alguns alunos que às vezes eles utilizam a primeira estratégia, não, o primeiro mês, tá? Perdão, da parcela, e já teve alguns alunos, inclusive tem uma live no meu Instagram que um aluno mostrou que no começo, como ele não tinha fluxo de caixa, ele fez e já recebia antes de pagar a primeira parcela, tá? Isso é usar o seu limite para você lucrar com o seu limite, tá? Então isso é muito interessante você fazer quando você conhece as estratégias certas, assim como eu e meus alunos, que eu ensino para eles justamente isso, a comprar lá embaixo o preço das milhas e vender por um preço mais alto, e assim você gera renda com o seu limite do cartão de crédito, tá? E antes, já colocando até uma pergunta adicional, Guilherme, eu posso fazer isso com qualquer tipo de cartão? Sim, você pode fazer isso com qualquer tipo de cartão, não precisa de nenhum específico, tá? Então fica a dica para você aí, Amanda, excelente pergunta aqui, tá? E olha só, quais cartões de crédito, a nossa terceira pergunta aqui, pergunta do Rafael, quais cartões de crédito você deve ter para ter mais lucro? Excelente pergunta, Rafael, olha só, e você vê que eu até falei, eu tinha esquecido que essa aqui fazia parte desse quadro aqui, tá? Mas olha só que interessante, ó. A pontuação do seu cartão de crédito, ela vai ser mais relevante para você trazer de volta para você os seus gastos do dia a dia. Como assim, Guilherme? Tudo que você compra no seu dia a dia, que você passa no cartão de crédito, isso sim vai depender aí da sua pontuação, tá? Porque isso vai fazer com que traga de volta para você. As suas contas do dia a dia, contas de boleto, usando, por exemplo, aplicativos de pagamento, que eu ensino também para os meus alunos a fazer isso do jeito certo, você, quanto maior for a pontuação do seu cartão, mais retorno você vai ter desses seus gastos do dia a dia. Entretanto, isso não é a estratégia mais poderosa para você gerar renda através das milhas, tá? A estratégia mais poderosa é você fazer exatamente o que eu falei na pergunta anterior, é você conseguir comprar as milhas por um preço lá embaixo e vender por um preço aqui em cima. E para isso, você pode fazer isso com qualquer cartão, ou seja, para esse nosso exemplo aqui, que é o que mais faz gerar riqueza para você, seria muito melhor, por exemplo, você ter um cartão, vamos supor aqui, um Nubank, com 50 mil reais de limite, por exemplo, e você souber usar e aprender a usar direito esse seu limite, como eu falei, que é o que eu ensino, e para você comprar as milhas a baixo custo, do que, por exemplo, você ter um cartão Black com apenas 8 mil, 11 mil reais de limite, tá? Porque você, com mais limite, você vai conseguir comprar maior quantidade de milhas do jeito certo e assim embolsar mais lucro para você, tá bom? Então fica aí essa minha dica aqui para você prestar muita mais atenção nesse ponto aqui que eu falei, tá? Olha só, pergunta número 4 aqui, ó. Pergunta boa. Pergunta de viagem aqui é sempre bom também, né? Pra gente ir enquadrando aqui, ó. E outra coisa, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui, ó. Olha a quantidade de conteúdo que você acaba se perdendo aqui por não estar inscrito. Aí o YouTube te notifica. E outra coisa, eu venho postando vídeos sempre aqui pra agregar valor pra você. Então contribua aqui se inscrevendo aqui no canal, tá? Então olha só, deixa eu falar pra você uma coisa, ó. Pergunta número 4 aqui. Como ir para o Sudeste Asiático com milhas? Excelente pergunta. E olha só, tem um grande segredo que eu vou falar para vocês, que é o seguinte: quando você conhece as parceiras das principais companhias aéreas, você consegue ter uma coisa que a maior parte das pessoas não conseguem ter, que você consegue muito mais flexibilidade de busca. Como assim? Ao entender as parcerias das principais companhias que a gente tem milhas aqui, além de você conseguir pesquisar em dinheiro, né, em sites como Decolar, Skyscanner, Google Flights e tudo mais, você pode pesquisar por dentro das companhias tradicionais como o Smiles, programas de fidelidade, melhor dizendo, Smiles, Latam, Tudo Azul e TAP, você consegue pesquisar passagens dessas parceiras. Então, por exemplo, aqui na sua pergunta que foi para o Sudeste Asiático, uma dica bem importante aqui, por exemplo, a Emirates é parceira da TAP, então com milhas da TAP você consegue emitir passagens pela Emirates, olha só que legal. A Qatar é parceira da Latam, então você também consegue emitir passagens da Qatar com milhas da Latam. Tudo isso se dá graças às parcerias que elas têm. Mas aqui fica até uma observação para você. Isso provavelmente não, eu diria com 100% de certeza, só vai valer a pena para você se você adquiriu as suas milhas por um baixo custo, por um preço bem baixo, como eu ensino para os meus alunos isso, tá? Porque se for para você comprar milhas nos sites das companhias, isso não vai valer a pena, porque aí é furado, tá? Então, por isso que você tem que aprender para, por exemplo, viajar aqui a baixo custo para esses lugares aqui, você precisa aprender a reduzir o custo das suas milhas, tá bom? Então, ó, vamos lá aqui, ó.
Pergunta número 5 do Rodrigo. Cartão Melios ainda vale a pena? Olha só, essa é uma pergunta muito legal, que é o seguinte, eu sei até por que você está perguntando isso, tá? Porque é o seguinte, o Melios antes ele tinha uma padronização no cashback dele, tá? E eles mudaram isso daí, mas eu ainda vou recomendar esse cartão aqui, porque a gente sempre que tem mais opções acaba sendo uma boa. Mas, por exemplo, a padronização do Melios, por exemplo, se você gasta até R$750, você não ganha nada de cashback. Isso é ruim, né? Uma mudança negativa, tá? E, inclusive, ó, por isso que até, como eu falei para você, que você perguntou se ainda vale a pena, tá? Porque antes, com R$750, você ganhava o cashback. Aí, por exemplo, se você gastar até R$1.500, você vai ganhar 0,5% de cashback nos seus gastos, tá? E aí, se você gastar acima disso, você vai ganhar 0,8% aí de cashback, que costumava ser o padrão anteriormente, tá? Então, é lógico que ele não vai ter a mesma atratividade de antes, mas, de repente, pode ser uma boa opção sim, tá bom? Agora vamos para a nossa última pergunta aqui, pergunta muito interessante aqui, ó. Onde eu devo vender cerca de 550 mil milhas da AA? Poxa, o que é a AA? Para quem não conhece, a AA é o programa de milhas da American Airlines, tá? Então, quando fala AA, são 2 As, tá? Ele está querendo dizer que são milhas da American Airlines, tá? E aí, ó, eu vou dizer para você que é o seguinte, ó. A primeira grande dica que eu daria para você, qual que é o nome mesmo? Henrique. A primeira dica que eu daria para você, Henrique, é o seguinte: você com as milhas da American Airlines, você pode usar elas para você viajar, tá? Tranquilamente. Tem muitos trechos muito bons, você pode inclusive olhar no site da American Airlines, tem muitos trechos que você consegue a baixo custo para os Estados Unidos com milhas da American Airlines. O problema, deixa eu já até falar para vocês, é o seguinte: as milhas da American Airlines são difíceis de você conseguir, tá? Porque como ela não tem promoções com os programas de banco, é difícil você conseguir, né? Igual, por exemplo, a TAP, você conseguir transferir do seu programa de banco para a American Airlines. Só que aí, aproveitando aqui, temos cartões no Santander que você consegue acumular milhas da American Airlines, tá? Então fica a dica para caso se você queira aí milhas da American Airlines. Mas a outra utilização que você pode ter, tá? É você vender no particular, tá? Vender passagens, que é uma forma muito lucrativa aí para venda de milhas, assim como eu ensino para os meus alunos do Máquina de Passagens, tá? E aí, você vender passagens no particular é exatamente isso, você ter clientes e você utilizar essas suas milhas aqui da American Airlines para emissões no particular, eliminando os intermediários que são, por exemplo, as empresas de milhas, tá? E aí o seu lucro é maior ainda. E a outra utilização que você poderia ter é a seguinte: da mesma maneira que existem empresas aqui que negociam milhas, né, como Max Milhas, Hot Milhas, Cash Milhas, Compro Milhas, Bank Milhas e um monte de milhas aí, tá? O que você pode fazer é você pesquisar, por exemplo, se nos Estados Unidos tem empresas desse gênero também. Então você pode colocar no Google Tradutor, por exemplo, como vender milhas, ou lá, e você vai ter o texto em inglês, tá? E aí você coloca no Google e você vê lá se você consegue vender milhas lá, tá? Então, isso é uma forma muito interessante também de você utilizar aí as suas milhas da American Airlines. Inclusive, você tem 550 mil milhas, você tem milha pra caramba lá. Depois você comenta, deixa aqui embaixo ou me manda no Instagram lá como é que você fez para juntar toda essa quantidade aí de milhas da American Airlines, porque como eu falei para você, ela não é uma milha tão fácil de juntar, tá? E lembrando, tá? Só caso, para quem não for colocar no Google, você pode escrever diretamente aqui agora, how to sell miles, tá? Isso aí significa como vender milhas em inglês, tá? Então você fica aqui, cultura também aí de línguas, tá bom? Então, pessoal, mais um episódio aqui do Help do Guilherme finalizado aqui. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fiquem sempre atentos lá no Instagram quando a gente abre semanalmente lá a caixinha de perguntas para esse quadro aqui do canal, tá bom? Então eu espero lá, espero responder a sua pergunta aqui no YouTube também, tá bom? Então um abraço e até a próxima.